Estamos de volta com o JR News. O isolamento social, como vocês sabem, tem sido a principal orientação dos órgãos de saúde para conter a disseminação do coronavírus. Só que causa vários inconvenientes. Um desses é para pais divorciados. Como é que fica a situação da guarda compartilhada? A criança deve ficar apenas com um dos pais durante esse período? Como fica o direito de convivência? A Andréa Mello de Carvalho é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões do Piauí e vai explicar para a gente como o judiciário tem agido nesses casos. Antes de mais nada, obrigado, Andréa, por participar aqui conosco. Então, lá vai. Como é que fica essa situação de pais divorciados? Não pode visitar? É melhor ficar só na casa de um? E aí? Bem, Gustavo, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente não é uma resposta única, né? A gente tem que entender que casos de família são casos que devem ser observados de forma pontual, né? Casuísticas. Então, o que a gente está vendo muito são pais impossibilitados de exercer a guarda compartilhada em virtude da Covid-19, né, dessa necessidade de isolamento social, e isso faz com que tanto pais como mães estejam extremamente estressados, buscando os advogados e os defensores públicos a fim de resolver essa situação. Então, como é uma situação mais casuística, aí vai depender do caso específico. Por exemplo, se tratar de guarda para avós, né, que a gente sabe que se esses avós forem idosos, pertence ao grupo de risco. Então, era importante a suspensão dessa guarda nesse momento, por uma questão mesmo de saúde. Se os pais residem, por exemplo, em estados diferentes, o que fazer? Então, quando nós temos alguns estados onde as vias de comunicação, as vias de transporte estão proibidas, então não tem como exercer nesse momento essa guarda. Então, existem situações e situações. O que a gente deve sempre pautar é pelo bom senso. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe quer expor um filho a risco. E o outro que não está exercendo na plenitude aquele direito, deve procurar conversar com o genitor que está exercendo a guarda direta e tentar chegar a um consenso. Óbvio que nem sempre isso é possível. Doutora, nesse momento que até o judiciário está sofrendo com os problemas da Covid-19, afinal os fóruns, as cortes não estão funcionando normalmente, você disse na palavra bom senso, é possível entrar em um acordo sem necessitar via judicial, sem necessitar um contrato ou um aviso ao juiz, ou qualquer contrato ou qualquer decisão do casal, digamos assim, tem que ser avisado a advogados, ao juiz? É necessário esse aviso? Não, nós temos hoje o judiciário, né, com as atividades presenciais suspensas, mas ele continua trabalhando. O que a gente deve compreender é que o consenso entre os pais, o acordo entre os pais, ele é válido, independentemente de uma convalidação ou homologação por parte do judiciário, que está bem assoberbado com casos urgentes e que não deve ser procurado se os pais conseguirem esse consenso. Então, a resposta é negativa se os pais conseguirem chegar num acordo, né, inclusive de compensação futura, isso daí pode ser resolvido entre eles. O que sempre deve ser buscado, a via judicial, né, que é difícil um acordo nesse momento, sem uma convalidação judicial, é a questão de pagamento de alimentos, porque esse daí deve automaticamente ser reconhecido a sua obrigatoriedade. Então, não é porque eu não estou com o meu filho, né, que eu vou deixar de pagar os alimentos para ele. O que é que poderia ser feito com relação a alimentos? Se por um acaso eu tive a minha economia abalada, então isso é um dos requisitos para que você possa diminuir ou até ser exonerado da pensão alimentícia, aí sim se recorre à via judicial. Agora, se os pais não conseguirem esse acordo, não conseguirem entrar nesse acordo, aí infelizmente tem que buscar o judiciário. E aí você faz uma petição motivada, explicando exatamente o que está levando àquela mudança daquela guarda, e a pandemia do coronavírus é uma motivação, desde que razoável, porque tem situações em que não há necessidade, por exemplo, pais que moram no mesmo edifício, pais que moram próximos, pais que não trabalham com pessoal de grupo de risco, como o pessoal da área de saúde. Então, assim, tem algumas situações em que pode ser continuado
essa guarda. Agora, é óbvio que a gente tem que verificar que qualquer trânsito nesse momento de pessoas, ele deve ser evitado a todo custo. Então, nada mais razoável do que os pais tentarem observar esta situação e resolverem da melhor maneira possível através de um acordo. Por exemplo, eu gosto muito de dizer, digamos que no acordo de guarda compartilhada ficou definido férias escolares para 15 dias para um genitor e 15 dias para o outro. Estamos a 15 dias de paralisação das escolas, né? Um pouquinho mais do que isso. Por que não considerar esse momento de suspensão das atividades escolares como uma férias, um período de férias? E aí fazer com que aquele genitor possa passar nesse período com a criança. Depois faça uma compensação. Vários tribunais estão decidindo pela compensação. Futuramente, trocar aqueles dias que seriam do outro pai com aquele que ficou efetivamente durante a quarentena. Doutora, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse tema. Um forte abraço e até uma próxima. Até, muito obrigada, eu que agradeço. Lembrando que não esqueça de acompanhar os nossos conteúdos lá no YouTube. Essa entrevista daqui a pouquinho vai